objeto pronominal, predicativo do objeto e o escambau. Vamos lá. Vocês estão lembrados da aula de pronomes, não estão, gente? Sim! Se não tiver, tem que voltar lá para você perceber pelo menos a primeira parte dos pronomes, que a gente vai falar sobre os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais aí, pelo menos aí do reto e do oblíquo, eles exercem funções sintáticas bem fortes. Quais são os pronomes do caso reto aí, gente? Vai lá, vamos lá, do reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes do caso reto, vocês já podem escrever embaixo na apostila de vocês aí. Coloquem lá embaixo dessa primeira tabela, nessa primeira reta aí. Coloque aí, gente. Sujeito. A gente tem que saber que os pronomes do caso reto vão agir como sujeito. Enquanto as duas outras tabelas, que são os oblíquos átonos e tônicos, exercem a função de objeto. Pode colocar lá. As duas outras tabelas, pronomes oblíquos átonos e tônicos, vão ser a função de objeto que? Diretos ou indireto, tanto faz. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Mi, ti, si, u, a, nos, olivos. Olha que coisa boa. Mi, ti, si, u, a, nos, olivos. Pode ler aí, gente. Mi, ti, si, u, ali. Aí nos, vos, si, u, alis. Aí tem uma outra tabela. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela. Quero que vocês observem mais uma vez, que a gente já fez isso em pronome. Se você puder colocar um marca-texto aí, nesse ele e ela, lá dos oblíquos tônicos, na terceira pessoa. Tá vendo aí? Si com i. Aí comigo, ele e ela. Grifa aí o ele e ela. E lá no plural você grifa também ele e elas. Grifa também o nós e o vós com acento. Qual é a diferença desse nós, vós com acento e o outro sem acento da esquerda? Eu pronuncio como, gente? Nos. E o vos. Como é que eu vou fazer para não confundir o nós com acento do pronome do caso do reto, que é o nós, com o do caso oblíquo tônico? A preposição. Esse nós vai ser pronome do caso oblíquo tônico quando tiver o quê? Uma preposição. Ele fez uma torta para nós. Nesse caso, para nós, é um pronome do caso reto ou oblíquo? Oblíquo, porque ele está o quê? Preposicionado. Igualmente ele e ela. Ele fez uma festa a ela. Ele se referiu a ela. Aí é um pronome do caso oblíquo. Vitor, você já falou isso? Já. Para a aula e vai ver um pronomes, depois volta para cá, tá certo? Então vocês no presencial não tem como voltar. Então vocês vão ter que assistir em casa de novo. Tá todo em aula lá. Então vamos falar um pouquinho que a gente está falando de morfologia, não. A gente está falando sobre sintaxe. Acompanha comigo essa primeira frase aí. Ele levou o presente para mim. Como é que a gente faz para classificar essa frase aqui, gente? Grifar o verbo. Tudo não começa pelo verbo? Quem é o verbo aqui? Levou. Ele é um verbo significativo. Vocês estão vendo que eu estou falando verbo significativo? Eu falei aula passada o que seria, né? Verbo significativo é a mesma coisa que o quê? Verbo de ação. Vou botar só VA, mas ele é significativo também. Quem é o sujeito desse verbo? Ela, sujeito simples. Perceba que ela é um pronome do caso reto e exerce a função de quê aqui, gente? De sujeito. Os pronomes do caso reto exercem a função de sujeito. Ele é um pronome chamado pronome substantivo. Ele está exercendo a função de um substantivo nessa frase. Tudo o que não for sujeito, eu vou chamar de predicado. Esse predicado é verbal ou é nominal? Por que ele é verbal? Verbo de ação. A gente treinou também que os verbos de ação são de 4 tipos, não é? Eu vou colocar aqui, ó, VA, só para te relembrar se você quiser fazer esse esquema novamente aí. O primeiro VA, ele vai ser o quê? VTD. O segundo, VTI. Terceiro, VTDI. E o último, o quê? VI. Quais são essas classificações aqui que eu passei na aula passada? Verbo de ação é o quê? O que é VTD? Verbo transitivo direto que não pede o quê? Preposição. Sem preposição, está um menos aqui, preposição. VTI, com preposição, vou botar um mais aqui, com preposição.
VTDI. Eu tenho um OD mais o que? OI. Um sem preposição e um com preposição. E o VI quer dizer o quê? Sem complemento, sem objeto. Isso aqui é tudo revisão da aula passada. Quando a gente terminar essa aula sobre pronome, eu vou fazer um monte de frases na lousa, só para a gente revisar o conteúdo da aula passada. Se é um verbo de ação aqui, me permite fazer perguntas a ele. Vamos perguntar esse verbo aqui. Ela levou o quê? Vamos lá. Ela levou o quê? O que foi que ela levou? O presente. É uma coisa, presente? Só pode ser coisa ou pessoa? É? Portanto, eu tenho um objeto. Vamos lá. Por que eu estou chamando de objeto mesmo aqui, gente? Porque respondeu a minha pergunta. Esse objeto completa o verbo levar, porque quem levou, levou algo. Portanto, ele é um verbo transitivo. Por que eu estou chamando esse verbo de transitivo? Porque tem objeto. Mais uma vez. Por que ele é transitivo? Tem objeto. Esse objeto não é dotado de preposição. Quais são as principais preposições? A gente lista 10, né? De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por. Ah, Vitor, eu tenho meu próprio modelo de preposição. Não importa como é. Só que eu sei que você pelo menos liste as 10 principais. Essas são as que mais caem em prova. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por. Vitor, não entendi o que preposição. Volta na aula de preposição. Você precisa dessa base. Não tem preposição, portanto o objeto é direto, complemento direto. Portanto, eu vou chamar de verbo transitivo direto, porque ele tem objeto direto. Veja, ele levou o que para quem? Quem foi o alvo desse objeto do presente? Para mim. Para mim, portanto, é um objeto indireto por conta da preposição para. VTDI. Você observe que o objeto indireto está sendo formado por um pronome oblíquo. O mim exerce a função do objeto. Dá para entender isso aqui? Estou te falando, os objetos pronominais. Aqui é um sujeito pronominal, aqui é um objeto pronominal. Esse mim é um pronome do caso oblíquo, átono ou tônico? Pensa, tônico, tônico tem preposição. Todo pronome oblíquo tônico tem o que, pessoal? Preposição. Então vamos lá. Se for somente, ele a viu na rua. Esse a é um pronome do caso oblíquo. Beleza. Ele é tônico ou ele é átono? Não, lá é átono. Por que é átono? Porque não tem preposição. Fique ligado nisso. Tu voltas comigo? Segunda frase está no material de vocês. Tu voltas comigo. Tudo começa pelo verbo, gente. Quem é o verbo aqui? Voltas. Vou colocar aqui verbo de ação ou verbo significativo, tá? Quem é que volta? Tu. Isso aqui é o meu sujeito simples. Vamos perguntar, gente, voltar faz parte da listinha de verbos intransitivos. Você fez isso aqui de novo? No caderno? De novo agora? Aí você pode anotar a minha listinha de verbos intransitivos, que mais cai. CVC, IRI. CVC, IRI. CVC, IRI eu tenho o quê? Vou anotar aqui, chegar, voltar, comparecer, ir, retornar, regressar e existir. Vitor, só são esses? Óbvio que não. É uma gama imensa de verbos intransitivos.
Vitor, esses verbos intransitivos que você colocou, bateu os olhos, já posso chamar de intransitivo? Já. Viu o CVCIR? Já pode chamar de verbo intransitivo. Não tem que analisar porcaria nenhuma. Viu chegar, viu voltar, viu retornar? Para a sua análise, porque você decorou, não existe outra possibilidade para esses verbos. E muito cuidado com existir, tá? Muitas vezes as pessoas confundem existir com o verbo transitivo direto. Não, ele sempre será intransitivo. Decora. Qual é a regra dos intransitivos aqui? CVC e RI. O que quer dizer isso aqui? Vai chegar, voltar, comparecer, ir, retornar, regressar e existir. Repetindo, não são só esses, tá? Vamos lá. Quem volta? Volta. É um verbo clássico, não é isso? Portanto, eu vou chamar intransitivo. Não vou olhar mais nada porque eu decorei. Verbo intransitivo. A expressão comigo. Se aqui é um verbo intransitivo, por que eu vou pensar que isso aqui é um objeto indireto? Não. Isso aqui é um adjunto adverbial de quê, gente? De companhia. Nem vem que a gente falou isso lá em advérbio. A gente só tá clássico de lugar e tempo. A pessoa parece que só decora esse modo, né? Intensidade. Só decora esses 4. Adjunto adverbial de companhia. Para voltar, isso é intransitivo. Agora, se fosse a frase, ela volta de Fortaleza. Sim. Não. Sim, é porque assim, esses verbos modais, que tirando o existir, todos esses verbos são locativos, modais não, locativos, que é comparecer, chegar, todos eles dão noção de movimento. Consegue perceber isso aqui? Rocha Lima e Celso Pedro Luft consideram esses verbos intransitivos, sempre, só que eles são ligados por um objeto indireto circunstancial. Eles não chamam isso aqui, eles chamam isso aqui de duas coisas, ó. Adjunto adverbial de companhia, ele reconhece que isso aqui é um advérbio de companhia, só que ele diz também que é um adjunto adverbial exercendo a função de um objeto indireto de companhia, de circunstância, porque o verbo precisa de um complemento. E, por exemplo, Vitor voltou. Aí você pergunta, de onde? Ou então, eu cheguei. Sim, aonde? Ele sempre vai precisar de um complemento. Só que isso não faz dele um verbo transitivo. Então o complemento vai ser objeto direto. Circunstancial. Olha, as bancas não aceitam esse nome. Eu evito usar esse nome, eu estou te explicando porque você perguntou. Quando você diz, se ele volta de Fortaleza, voltar em todas as bancas, isso é unânime, é intransitivo, acabou a conversa. Nunca vi alguém abordando, nem os próprios autores que chamam isso aqui de objeto indireto circunstancial, consideram um verbo transitivo. Mas ele considera o elemento que se liga um objeto indireto circunstancial. Vitor, é para eu anotar isso? Nem pense, nem anote. É só um conhecimento específico. Tem uma vez que um outro professor da internet colocou essa pergunta e colocou lá objeto indireto circunstancial. E isso não é aceito pelas bancas, tá? Então, repetindo, CVC e IR, esses verbos sempre serão intransitivos, mesmo ligado a advérbios, tá? Voltando, vocês entenderam aqui? Gente, na dúvida, levante a mão, porque eu fico constrangido. Eu penso que está todo mundo de cabeça baixa, não está entendendo nada. Às vezes eu penso que estou falando inglês. Ontem eu dei uma aula pro pessoal, eu entrei na turma errada. Era para eu dar, é porque as turmas eram novas, na turma da prefeitura para cargo fundamental, e eu entrei na turma da civil, que é nível superior. Aí, não, foi o contrário. Eu entrei de nível fundamental. Eu não entrava nessa turma, eu não conhecia o pessoal, e a turma da civil era nova. Eu comecei a dar aula de fundamental com nível superior. Eu já entrei com regência, matando tudo lá, e o pessoal tudo assim, né? Eu falei, vocês estão entendendo, gente? Ninguém nem balançava a cabeça. Nem assim, nem assim. Aí eu disse, gente, assim, o nível é superior, a gente tem que aprender. Não, professor, aqui o cargo é fundamental. Aí eu disse, gente, aqui não é a civil, não. Isso já 40 minutos de aula. Aí eu pedi desculpa, fui lá, porque a minha aula começava às 6, a deles começavam às 7. Aí eu tive que sair, né? Eu terminei minha aula, era só 1 hora a aula e tive que sair. Por isso que o pessoal estava boiando. Aqui é a turma da PM, né, gente? Não é pré-veste, não. Nós te amamos. Quem é o verbo aqui? Nós? Amar.
Ele é um verbo de ação. Então vou perguntar, quem é que amamos? Quem ama, na verdade, quem pratica a ação do verbo amar? Nós. Aqui é o sujeito simples exercido por um pronome do caso quê? Reto. Os pronomes do caso reto exercem a função de sujeito. Nós amamos. Faça a pergunta, nós amamos quem? Ti. Esse ti não representa uma pessoa? Vamos lá, nós amamos Maria. Eu estou falando diretamente com Maria, então vou tratá-la por ti. Nós amamos quem? Bota Maria, vai. Nós amamos quem? Maria. E quem é essa Maria? Ti. Portanto, eu tenho um objeto direto. As pessoas não conseguem conceber um ti, um mi, um si como objeto direto. Não sei porquê. Representa uma pessoa. Portanto, o verbo é transitivo direto. Agora preste atenção aqui. É objeto direto pronominal. Não precisa tanto colocar esse pronominal, tá bom? Que ele é objeto direto. Mas você sabe que está exercido por um pronome. Uma coisa importante se ver quanto a isso é que, como ele é pronominal, eu não consigo ver preposição. Vitor, quer dizer que os pronomes do caso oblíquo átono podem exercer a função de objeto indireto? Pode. Pode sim. Como é que eu vou saber se isso aqui é um OD ou um OI? Pela transitividade do verbo. É só isso. Vamos lá. Verifica a regência do verbo. Quem ama, ama algo ou a algo? Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Você sabe que esse verbo não existe preposição. Por isso que eu chamei esse verbo aqui de OD. Aliás, o ti de OD. Então, se fosse amo-te, também o que seria objeto direto, né? Sim, amo-te, sim. Amo-lhe. Aí amo-lhe não. Aí seria um objeto indireto por conta do lhe. Ele seria um objeto direto preposicionado. A gente fala disso depois. Tá tudo bem por aqui? Tu a viste na rua. Quem é o verbo aqui? Vem dizer que é tu de novo? Viste. Verbo de ação, gente. Eu estou indo no automático aqui porque a gente já explicou isso. Se tiver dúvida, eu começo de novo. Posso ir assim? Quem foi que a viu na rua? Tu. Ele é o sujeito simples sendo exercido por um pronome do caso reto ou oblíquo? Reto, né? Tu. Oi, Jamile. Passou despercebida não, velho. Tu viste quem? Quem foi que tu viste, gente? Vamos lá. Vamos trocar esse A por uma pessoa. Tu viste quem? Vai. A. Não, gente, por uma pessoa. Vamos lá, Ana. Tu viste quem? Jamile. Veja. Tu viste quem? Jamile. Dá um oizinho, Jamile. Esse A substitui a Jamile. A pessoa a qual tu está se referindo. Pode ser João. Tu o viste. Ele varia para o porque é masculino, né? Tu viste João? Diga. Não o vi. Fala, gente. Você viu João? Responda negativamente. Não vi. Esse O simboliza quem? João. Portanto, é um objeto direto. Agora me diga, por que eu chamei esse A de OD e não OI? Só grilos cantando. Por que eu chamei de OD e não OI? Porque o verbo é transitivo direto. Veja, quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguém. VTD. Pessoal, se não estiver entendendo, eu vou começar tudo de novo, sintaxe, do zero. Começo e vamos dando ciclos aqui. O problema, a questão é vocês entenderem. Não é eu avançar o conteúdo, não. De boa? Na rua dá ideia de quê? De lugar. Adjunto, adverbial de quê? De lugar. Eu vou levá-la ao centro. Quem é o verbo aqui, gente? Vou levá-la. É uma locução que é aqui? Verbal. Quem é que vai levar? Eu. O sujeito é simples, exercido por um pronome. Quando a gente vai ver essa questão, a gente pode perguntar: quem é a transitividade? Compete a quem a transitividade aqui? Ao último verbo, que é o principal. Quem leva, leva ao. Quem leva, leva alguém. VTD. Pergunto: eu vou levar quem? Me diga, quem é que eu vou levar? Lá. Esse lá é uma pessoa?
Vou levar a Ana, vou levar minha mãe, vou levar minha tia. Vamos lá, vou levar, bota tia, vai. Vou levar minha tia. Objeto direto. Então, o lá está exercendo a função de OD. É um objeto direto pronominal. E ao centro da ideia de lugar, adjunto adverbial de lugar. Peguem-no. Peguem-no. Esse verbo está em que tempo verbal, gente? Peguem. Está em que tempo verbal? Peguem. Está em que modo, na verdade? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Está no imperativo? Peguem. Lembre-se, o imperativo geralmente sugere sujeito oculto, tá? Ou sujeito simples oculto. Peguem quem? Quem é que eu quero que peguem? Pega tu, né? Peguem, pegar, pega tu, pegue ele. Então eles. Então sujeito oculto simples é eles, tá? Sujeito simples. Aí eu peguem quem? No. No quem? O rapaz, a menina, né? Objeto direto, verbo transitivo direto. A gente fez uma explanação aqui dos pronomes oblíquos átonos e tônicos e pronomes retos. Foi que a gente aprendeu aqui que os pronomes do caso reto exercem a função de sujeito e os pronomes do caso oblíquo exercem a função de objeto direto ou indireto. Perdão. Manda no grupo a foto. Essas fotos ninguém copia, né? Copia? Ou preenche os dados aí? Veja, faltou falar nessa apostila aí sobre o pronome lhe. A gente fala mais na frente detalhado, mas eu vou falar agora, eu quero que vocês anotem no caderno, porque não tem na apostila. O lhe, que é um pronome do caso oblíquo átono, você pode perceber lá, o lhe, você pode já circular lá no negocinho lá. Eu já botei essa observação aí, né? Mas eu não dei exemplos. O lhe é exclusivo para objeto indireto. Bota de marca-texto aí na apostila. O lhe é exclusivo para objeto indireto. O lhe é exclusivo para quê, pessoal? Para objeto indireto. Ele nunca poderá exercer a função de OD, tá? OD nunca. É tanto que a gente tem até uns erros de frase. Muitas vezes é aqueles recadinhos de escola que colocam assim, ó. Convidamos-lhes para a festa. Veja. O lhes representa a pessoa a qual eu estou convidando, não é? A escola está convidando pais e mestres. Então eu tenho convidamos-lhes. Esse lhes simboliza, vamos lá, pais. Então, se é lhes, e você aprendeu que o lhes é sempre OI, a palavra pais é um OI. E o lhes substitui o pais, portanto o lhes OI. Só que você não prestou atenção na regência do verbo convidar. Verifica a regência do verbo convidar. Quem convida? Convida a algo ou a alguém ou convida alguém? Quem convida, convida alguém. O verbo é transitivo direto. Qual é o erro dessa frase, gente? Qual é o erro? Se ele é um VTD, por que eu botei o lhes aqui? Se o lhes é exclusivo para OI. Corrija a frase. Como seria o correto nessa frase aqui? Vamos, gente. Convidamos-os para a festa. O os exerce a função de OD. Então é um problema. O que é que você está aprendendo aqui? Que o lhes ou é objeto indireto ou é adjunto adnominal. Isso aqui raramente vai acontecer. Mas ele pode ser um OI ou adjunto adnominal.
Se eu dissesse assim, ó. Veja essa frase, caiu na prova. Ele lhes obedeceu. Ele, você sabe que é o sujeito simples. O verbo é obedecer. Qual é a regência desse verbo obedecer, candidato? Quem obedece, obedece a alguém ou a alguém? A alguém. Ele é um verbo transitivo indireto. A gente vai ver isso lá em regência. Se ele é um verbo intransitivo indireto, o lhes vai ser o quê? O objeto indireto. É como se fosse, ele obedeceu aos pais. Ou seja, lhes. Posso também pensar na seguinte construção. É bem raro e bem esquisito esse tipo de frase. Vendi-lhe a blusa. Pode ser um pouquinho confuso. Posso pensar o seguinte. Vendi a blusa OD a ele, sendo um OI. Ou pode esse lhe ter valor de sua, que é um pronome possessivo. E esse lhe ser, ao invés de OI, um adjunto adnominal. Os pronomes não exercem função de adjunto? Portanto, esse lhes, nessa frase exclusiva, está confuso. Sempre que der para trocar o lhe pela palavra sua, adjunto adnominal. Quando não der para trocar por sua, objeto indireto. Mas aqui cabe os dois, não cabe? Vendi sua, não dá não, sua a blusa. Se eu tirar esse A, dá certo, não dá? Fica como? Vendi-lhe blusa. Fica como, gente? Vendi sua blusa. Portanto, por ter um A, qual das duas opções? Adjunto ou OI? OI. Se eu tirar o A, fica como? Adjunto adnominal. Resumindo, o lhe vai ser adjunto quando der para trocar pela palavra sua ou seu. Quando não der para trocar por sua ou seu, ele vai ser um objeto indireto. Graças a Deus. Tem alguns autores dizem que aqui pode ser também um complemento nominal. Só que em frases em que ele é, e é realmente, acontece. Só que é muito estranho, cara. Muito mesmo. Eu tentei fazer umas frases, mas completamente estranhas. Mas em prova só cai mais esse. Mas tu pode colocar observação aqui, complemento nominal. Eu não vou falar de complemento agora porque já viu. Eu vou até a meia-noite. Sendo o quê? De adjunto adnominal. Posso? Contemplei contemplei-lhes olhos. Não, vou botar o os aqui. Completei-lhes seus olhos. Veja como dá para trocar pelo o lhes aqui. Esse lhes aqui, mesmo tendo os, não conseguiria ser o objeto indireto, porque ele não pode ser substituído por uma pessoa. É como se fosse contemplei os olhos dele. Sim ou não, gente? Né? Os seus olhos pode ser substituído por seus olhos. Então sempre que é para trocar pela palavra seu, sua, dele, vai ser um adjunto adnominal, ou seja, um pronome possessivo. Verifica se o lhes está tendo valor de posse. Se tiver valor de posse, ele é um pronome do caso possessivo. Podemos continuar? Vocês estão bem? Eu ia dar um intervalo para explanar a sua cabeça, só que não está a hora não.
Vamos falar do predicativo do sujeito, depois do adjunto adverbial. Predicativo do sujeito não, olha o bonito aí. Predicativo do objeto. Se o predicativo do sujeito nos dá trabalho, se avalia o predicativo do objeto. Vamos copiar essa frase que não está aí, gente, ó. As meninas compraram bolachas tristes. Eu tenho o verbo comprar aqui, que é o meu verbo significativo, verbo de ação. Quem é o sujeito dessa ação aqui, gente? As meninas. Aqui é o sujeito simples. E aqui eu tenho o quê? O predicado, que é chamado de quê? Verbal. Aqui eu tenho o núcleo do sujeito simples, aqui eu tenho o adjunto adnominal, essa parte vocês já dominam, né? Vamos fazer a transitividade aqui. Compraram o que, gente? Vai lá, compraram o que? Só bolacha ou bolachas tristes? Não, gente, a bolacha não está triste, bolacha não tem sentimento. Então só compraram o que? Bolacha. Triste não faz parte do objeto, por quê, gente? Eu vou estar no singular, ó, para facilitar, apaguei esse S. Compraram bolacha o quê? Tristes. Triste não pode se referir a bolacha por conta da do plural e por conta de quê? Do sentido. A bolacha não tem bolacha triste. Ela ficaria muito melancólica porque sabia que ia ser comida, né? Mas não é por isso mesmo, não. A palavra triste se refere a quem? A meninas. Portanto, triste é uma qualidade da palavra meninas. Portanto, triste vai ser um predicativo do que, gente, aqui? Do sujeito. Me responde, por que aqui é um predicativo do sujeito? Alô? Gente, eu vou me embora. A menina. E tá depois do verbo, né? Se tivesse ao lado, adjunto, adnominal. Cruzou o verbo, predicativo do sujeito. Não é verdade? Pátria amada Brasil aí. Objeto direto, né? Bolacha, verbo transitivo direto. Como é que eu classifico esse predicado aqui, gente? É um predicado verbal porque tem verbo de quê? De ação. E vai ser um predicado verbo nominal por conta de quê? Do predicativo aqui. O predicativo é quem transforma o predicado em nominal. Não é o verbo de ligação, não. É o predicativo. Você veja que não tem verbo de ligação aqui e mesmo assim é nominal. Eu vou passar 500 frases para vocês. Cansar a mão fazendo em casa. Olha, vocês estudam português em casa? Eu estudo 3 horas todo dia português. 3 horas. E é sempre aproveitando. Você vê que a minha aula de hoje não é a mesma aula do ano passado e do outro não. Estou sempre renovando e aprofundando conhecimento para não atrofiar. Se você ficar sempre com os mesmos conhecimentos, você atrofia. E português é coisa bem pouquinha, né? Para você ver. Agora, se confiar só nas aulas de Vitor aqui na sexta, só aquela horinha, desista logo. Assim, nem o menino sentava aqui bem magro, vocês lembram dele? Ele não veio mais. Ele perguntou, Vitor, vou desistir do curso. Eu não estou. Boa sorte, filho. Vê se você consegue estudar pela internet, pelo tio Nosley, por algum outro professor. Não consegue não, gente. Se não tiver perspicácia, se não for todo dia com português, pelo menos 1 hora, meia hora, os membros atrofiam. É como fazer academia. Eu vou o quê? De uma vez na semana lá. E quer ter um corpo atlético? Não vou ter nunca. A gente era para comprar, não era um corpo? Chegava ali e disse, olha, eu quero esse corpo aqui. Aí vestia a roupa.
Não era maravilha, não era não. Academia lá, ao invés de comprar iPhone, comprasse um corpo. Pensa aí, só vivia marombado. Pra que academia? As meninas compraram bolacha triste, predicativo do sujeito. Agora eu vou criar outra frase, veja. As meninas compraram. Gente, é preciso você copiar, tá? Pra você entender esse paradigma aqui. Compraram bolacha gostosa. A palavra gostosa, nesse caso, está se referindo a meninas ou bolacha? Primeiro, está no singular. Então não pode se referir a meninas. Eu não vou classificar essa parte não, viu? Porque já foi classificado. Eu quero só a palavra gostosa. A palavra gostosa, se referisse a meninas, seria outro predicativo do sujeito, correto? Só que aqui ele se refere à palavra bolacha. Nesse caso, como é um adjetivo e se refere à bolacha, que é o objeto direto, sem a interferência de um verbo, eu tenho um adjunto o quê? Adnominal. Estão lembrados que adjetivo que se refere ao substantivo, sem interferência de um verbo, é um adjunto adnominal? Estão lembrados? Mesmo depois de verbo, né? Mesmo depois do verbo. Não, a questão de depois é entre ele e a quem ele se refere. É aqui que precisaria de um verbo para ele se tornar predicativo. Aqui está depois, mas estão os dois termos, tá? Adjuntado nominal e eu tenho aqui um predicado que, gente? Verbal. Por que é só verbal nesse caso? Porque não tem o que? Predicativo. Beleza? Mais uma vez com as meninas. Eu quero que você faça uma analogia entre as três para você entender o predicativo do objeto, viu? As meninas, eu troquei um verbo. Nas primeiras é comprar, que é um verbo significativo. Cheguei no verbo achar aqui. Quem acha, acha algo. Eu tenho um verbo transitivo direto, ele é um verbo de ação, né? Qual é o meu objeto aqui, gente? A bolacha. Pergunto a vocês. É a bolacha gostosa ou é somente a bolacha? Você pode pensar, Vitor, a palavra gostosa se refere às meninas ou bolacha? Se refere à bolacha. Correto? Então é tudo junto? Vamos com calma. Preste atenção. A palavra gostosa nessa frase é uma característica própria da palavra bolacha, não é? As meninas compraram a bolacha que é gostosa, que é considerada gostosa. Olha a relação da palavra gostosa em relação à bolacha nessa frase. As meninas acharam a bolacha gostosa. Essa palavra gostosa é uma característica atribuída pelo sujeito? Quem foi que considerou a bolacha gostosa? As meninas. Veja que aqui é uma consequência que passa por esse verbo em relação a esse adjetivo. Portanto, a palavra a bolacha é um objeto direto e gostosa é um predicativo do objeto. Calma, pode ter calma que eu sei que você entender porra nenhuma. Mas eu quero que vocês entendam a relação entre esses dois termos. Ok? Vitor, nesse caso primário, eu tenho as meninas compraram a bolacha gostosa. Aqui também pode ter dito que as meninas compraram a bolacha que elas consideravam o quê? Gostosas. Mas quando eu uso esse verbo comprar, gostosa já se torna uma característica própria de bolacha. Não foram as meninas que atribuíram a característica de gostosa. É um conceito universal. Gostosa é a característica principal da bolacha. Nesse caso, não. Nesse caso, a palavra gostosa é uma característica que foi atribuída pelo seu sujeito. Tira foto aqui, gente, que eu vou ter que apagar. Quem vai tirar foto vai copiar.
Preciso colocar outros exemplos para você perceber a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do objeto. Comprei uma casa nova e achei a casa nova. Eu quero a classificação somente da palavra nova. Pensa comigo aqui. Comprei uma casa nova. Vou botar o eu aqui para você perceber e o eu aqui. Eu comprei uma casa nova, eu achei a casa nova. Qual é a relação? Tem diferenças da palavra nova nos dois contextos? Tem. Observe. Eu comprei uma casa que é nova. A característica nova pertence à palavra casa. Não foi uma característica atribuída pelo sujeito. Você consegue ter essa noção? É próprio. A casa é nova porque é nova, acabou de ser construída. Nessa segunda frase, a palavra nova não é uma característica própria da casa. É uma característica atribuída por quem? Pelo sujeito. Eu achei a casa nova. Não é que ela seja nova, mas eu achei a casa nova. Quando é uma característica atribuída pelo sujeito, eu tenho um predicativo do que, gente? Do objeto. Quando não é característica atribuída pelo sujeito, eu tenho o que? Um adjunto adnominal. Bem básico isso aqui. É só isso? É não. Tem casos que você não vai conseguir verificar isso. Aí o que é que o tio fez? Uma listinha dos principais verbos que lançam um predicativo do objeto. É o tegede kake. Vamos escrever. É o tegede kake. Importado é dentro ali, né? É. Made in for Antonina. Ter, eleger, julgar, encontrar. Deixa eu botar aqui embaixo. Encontrar, deixar. Aí aqui do CAC, considerar, achar e chamar. Olha, eu escrevi para a Academia Brasileira de Letras porque essa dica aqui da consideração foi mais um estudo meu próprio, sabe? Não tem isso na internet não. E a internet não, nos livros de gramática. E os livros de gramática, pelo menos a Academia Brasileira de Letras, que eu escrevi para ela, sempre eu escrevo quando eu estou com dúvidas, não considere isso aqui não. Aí eles mandam a resposta. Aí ele colocou, você consegue fazer isso selecionando os principais verbos. Eles me deram uma lista de 27. Eu fiz uma lista de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Que são os mais usuais. Como é o nome disso aqui, gente? PO, tegede kake. PO de predicativo do objeto. Tegede kake é o que, cara? Vai. Ter, eleger, julgar. Vai, gente. Encontrar, deixar, considerar, achar e chamar. Tem que decorar? Tem. É um problema de vocês, não é meu. Pode arrochar o nó decorando. Se vire. Eu estou fazendo uma parte de simplificar. Sempre que você tiver esses verbos aqui, nessa dúvida, o cara vai ser predicativo do objeto. Veja. Eu tenho o rapaz como um filho. Duvido que você em prova vai chamar aqui como um filho é um predicativo do objeto. Não vai. Veja, eu tenho o que, gente? O rapaz, objeto direto. Como um filho, ou poderia ser por um filho. Tudo isso aqui vai ser um predicativo do que, gente?
do objeto. É a característica do rapaz. Eu tenho por um filho. Agora me diga se você acerta uma questão dessa. Que conversa é essa? Acerta não. Eu vou fazer até nos meus stories do Instagram. No chute você tem 4 possibilidades aí. Pode acontecer? Pode. É bem raro, viu? Cancela essa. Ficou só 2. Eu vou lá, marcou errado. Tem até umas teorias para chute, né? Não, mas para quem estuda, só para quem vai no chute, não precisa estudar, né? Estuda só a forma de chutar, né? Copiar aqui essa listinha? Não, vou apagar só essas duas frases aqui de cima. Viu? Você tem que se orientar pelas 2 regras do predicativo do sujeito. Eu vou fazer o esquema para você anotar aqui. Ó, predicativo do objeto. PO. Quais são as 2 regras da PO? Aqui. A primeira que você não deve dispensar é a semântica. Você tem característica dada pelo sujeito. E a segunda é os verbos do TGEC e CAC. Verbos do TGED CAC. Tem gente que fica só na primeira regra. Às vezes não dá tão certo, não. Bora aqui, gente, ó. Aqui é o verbo eleger. Beleza? Não é o verbo eleger? Quem foi que elegeu, gente? Quem elegeu? Eu. Aqui é o sujeito simples. Vou perguntar para você. Eu elegi quem? Quem foi que eu elegi? Não. Tá vendo como confunde? Eu elegi quem? De novo. Me respondam. Eu elegi quem? Quem é esse o? O João, o José, o Carlos. Eu elegi quem? Esse foi a pessoa a quem eu elegi, é um pronome. João, filho, é esse informático. Então, objeto direto. A palavra deputado é a característica, é a caracterização, é a qualidade em que eu elegi. Isso aqui é um adjetivo na morfologia. Eu elegi o rapaz deputado. Deputado é a característica que se refere ao objeto direto. Como eu tenho um verbo do TGED CAC, sem isso, eu não faço essa questão, eu erro, façozinho. Deputado, predicativo do objeto. Cara, isso aqui é uma mão na roda, decore logo. São verbos de ação. Tanto que tem transitivo direto. Agora sim, né, companheiro? Pronto, companheiro. Nesse caso, cara, eu esqueci de falar sobre o predicativo. Veja, quem é o predicado aqui? Nessa primeira frase, quem é o predicado? Eu é o sujeito, né? Tudo que não for sujeito é o quê? Predicado. Esse predicado, ele é verbal ou é nominal? Vamos lá. O verbo é de ação? Não VTD? Se o verbo é de ação, é um predicado o quê, gente? Verbal. Se ele é um predicado verbal e tem um predicativo, verbo nominal. Aqui é nível hard, nominal. Nós julgamos ela culpada. Quem é o verbo aqui, cara? Julgamos. Julgamos é um verbo de ação significativo. Eu tenho aqui nós, que é o meu sujeito. Tudo que não for sujeito é o meu predicado. Acompanha. Julgamos é um verbo de ação. Pergunto, nós julgamos quem? Ela. Aí eu pergunto, é ela culpada ou somente ela? Olha o verbo julgar, é lá do TGED CAC.
Ter, eleger, julgar, encontrar, deixar, considerar. Ok, entendi. Vamos lá. Verbo transitivo direto. Julgamos quem? Ela. Por que tu está dizendo que é só ela? Porque o diabo é o verbo julgar. Veja, objeto direto. Você pode ir para a primeira também, ó. Quem foi que julgou? Eu não estou dizendo que ela era culpada, não. Isso foi uma característica atribuída por quem? Pelo sujeito. Viu como dá nas duas certo? É uma característica atribuída por o sujeito ao objeto. Ela pode até não ser culpada e o juiz considerá-la. Então, culpada não é um adjunto adnominal, é um objeto ou predicativo do que, gente? Do objeto. Eu encontrei o cofre arrombado. Eu é o sujeito. Simples. Sim, gente, esse predicado aqui, ele é verbal ou é nominal? É um verbo nominal por quê? Porque é um verbo de ação com o predicativo do objeto. Eu encontrei o cofre arrombado. Encontrei é o meu verbo transitivo direto. Encontrei quem, gente? O cofre, o objeto direto. Vitor, eu estou com dúvida. Isso aqui é um adjunto adnominal ou é um predicativo do objeto? Pensa. Tenta usar o primeiro conceito. Primeiro conceito, característica dada pelo sujeito. Eu encontrei o cofre arrombado. A palavra arrombado foi uma característica dada pelo eu? Foi não. Foi outra pessoa que fez isso. Não deu certo a primeira. Eu tenho que recorrer à segunda agora. Tegé de caque. Não é o verbo encontrar? Ter, encontrar, julgar, eleger. Faz parte, cara. E isso aqui, arrombado, vai ser o quê? Predicativo do objeto. Se eu não decorar esses verbos aqui, eu não acerto essa questão. Erro fácil se eu for só pela primeira. Qual é o tipo de predicado aqui, gente? Predicado, verbo nominal, por qual razão? Porque ele tem um transitivo direto, um verbo de ação e um predicativo do objeto. Seja só nominal? Aí teria um predicativo do sujeito. Predicativo do objeto só acontece com ter um objeto direto. Não. Só nominal sim. Para ser só nominal ele precisa de um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Gente, vamos merendar, vamos comer alguma coisa. Vocês estão doidos para sair, aterrorizados.